Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao Odontos Desesperados. Hoje nós vamos começar uma série de aulas em que eu vou falar com vocês a respeito de como estudar. Hoje é a aula introdutória, é a primeira aula, e eu quero começar falando com você sobre 5 palavrinhas chaves que a gente vai ter que ter, antes de pensar em estudar, a gente vai ter que começar a pensar nessas 5 palavrinhas, né? A primeira palavra é vontade. A gente ter vontade de sentar para estudar é coisa séria. A gente tem vontade de comer, a gente tem vontade de dormir, a gente tem vontade de sair para balada, a gente tem vontade de jogar videogame, a gente tem vontade de tudo, menos de sentar e estudar. Isso realmente é um problema quando a gente pensa em dicas para estudar, porque eu posso dar 1 milhão de dicas aqui para você melhorar a sua performance no estudo. Mas se você não tiver vontade de sentar para colocar elas em prática, a coisa ficou complicada, né? Então, olha só, a primeira dica para que você possa ter vontade de estudar é você pensar que você vai ter que passar por essa fase preparatória de estudos para você poder chegar no final, num concurso, numa profissão, concluir um curso, para que você possa ter os recursos, possa ter o dinheiro para comprar um carro novo, comprar uma casa nova, viajar, enfim, fazer tudo o que você imagina que está aí na sua lista de demanda reprimida. Então, toda vez que você estiver preguiçoso, sem vontade de estudar, pensa nas coisas que você vai poder fazer depois que concluir essa tarefa de estudar, né? De passar num concurso, de fazer alguma coisa, e aí talvez te dê um gás para colocar isso aí para frente, né? A segunda palavra que eu vou falar aqui é disciplina. Disciplina é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, para a gente ser disciplinado, inventaram leis, né? Porque se fosse esperar que todo mundo obedecesse sem ter uma lei, a coisa ia ficar muito esquisita. Então, disciplina, autodisciplina é uma coisa complicada, mas você precisa ter essa autodisciplina. Como é que eu vou estabelecer essa autodisciplina? Eu preciso criar uma rotina, eu preciso criar um horário para eu estudar, eu preciso criar um dia de estudo, ou 2 ou 3, enfim, eu preciso criar situações em que eu possa me dedicar ao estudo. Então, precisa de ter uma disciplina, porque se a gente ficar só na vida bem boa, né, só no come e dorme, a gente acaba não conseguindo concluir as tarefas que a gente recebe na escola, na faculdade, no curso, enfim. Né? São muitas coisas que a gente vai ter que passar até que a gente tenha uma condição de realmente desfrutar o que a gente ganhou. Perceberam? Então eu vou ter que ter, primeiro, a vontade de estudar, eu vou ter que ser um cara disciplinado. A terceira palavra que eu vou falar aqui é foco. O que é o foco? Eu tenho que ter um objetivo. Todo estudo parte de um objetivo. Eu vou estudar anatomia, mas eu vou estudar o que da anatomia? Eu vou estudar musculatura, eu vou estudar osteologia, eu vou estudar direito constitucional, eu vou estudar... O que eu vou estudar? Eu preciso de ter um foco. Esse foco, ele está direcionado para alguma coisa. É um foco para um concurso? É um foco para uma prova? O meu objetivo é só passar na prova? Esse é o pior objetivo que eu posso imaginar na sua vida. Porque quando a gente estuda só para passar na prova, a gente vai acabar tendo que estudar isso de novo mais à frente, principalmente se já for dentro de uma faculdade, né? Você vai acabar tendo que estudar aquilo novamente. Imagina direito constitucional. O sujeito está estudando direito constitucional e é a base dos outros direitos todos. Quando ele chegar lá em penal, quando ele chegar lá em direito civil, ele vai ter que voltar o tempo todo para a base, que é o direito constitucional. Então, se ele estudar o direito constitucional de uma forma plena, de uma forma a conhecer as diretrizes básicas, o resto vai ser mais fácil para ele, até de entender por que as outras leis surgiram. No caso da odontologia, por exemplo, primeira disciplina que a gente passa, anatomia.
Cara, você já imaginou eu chegar lá no 8º período, já na clínica integrada, e não me lembro mais qual é a inervação que eu vou fazer uma anestesia, não sei por onde ele passa, quer dizer, eu vou fazer uma disciplina de cirurgia, vou fazer alguma cirurgia e não sei quais são os nervos e veias e artérias que passam por ali, quais são os músculos que estão naquela área, quais são os acessos cirúrgicos que eu tenho para fazer, respeitando as estruturas anatômicas, isso fica complicado. Então a gente precisa estudar para saber. Uma vez que você tenha conhecido profundamente aquilo, tenha memorizado profundamente aquilo, tenha integrado aquilo como um conhecimento de verdade, as coisas vão correr muito mais fáceis para você no futuro. Né? Então, a próxima palavrinha que eu vou falar é de concentração. Concentração é outra coisa complexa nos dias de hoje. Né? Por quê? A maior parte de nós está absolutamente viciado no celular. Não há como a gente estudar com um celular ligado. Não há. Porque é a amiga que chama no Zap, é um monte de anúnciozinhos que estouram ali, são as mídias sociais todas aí convidando a gente a participar do dia a dia dos outros, dos sucessos, das coisas bonitas, dos lugares maravilhosos, e no final você não tem a tranquilidade para se concentrar no seu estudo. Isso é uma coisa complexa. Então, como é que a gente faz com isso? Olha, se te deu alguma vontade de estudar, se você entendeu que precisa ter alguma disciplina e algum objetivo, a primeira atitude que você vai ter que tomar é desligar o seu celular. Desliga e deixa longe, para não correr nem a tentação de querer religar esse celular. Porque você não pode estudar, se concentrar no que está fazendo, toda hora tendo que responder ou bater um papo com uma amiga, né? Responder um zap e bater um papo com uma amiga ou com um amigo. Né? Não dá para você ficar toda hora vendo uma fotografia do Instagram. Não é possível. Então, na hora que você escolheu para estudar, discipline-se. Olha, eu vou desligar meu celular. Ninguém morre de passar 30, 40 minutos, 1 hora ou 2 até, com o celular desligado. Ninguém morre. Posso garantir para você. Eu sou da época que não tinha internet. Então era fácil. Mas hoje para vocês ficou muito difícil, porque é o mundo na mão, né? É um monte de coisas badalativas na mão. Então isso é uma coisa complexa. Então, deixe o seu celular desligado. Né? Outra coisa importante é você ter um lugar onde você realmente possa se concentrar para estudar. Ou seja, não adianta você querer estudar na cama, não adianta você querer estudar na sala vendo televisão, não adianta você ficar indo para lugares tumultuados e barulhentos em que todo mundo entra para falar com você qualquer coisa, né? Interrompe o que você está fazendo. Então você precisa ter um local pacífico, silencioso e dedicado ao estudo. Né? Você precisa ter uma mesa, você precisa ter boa iluminação, você precisa ser um lugar fresquinho no calor e quentinho no inverno, você precisa ter espaço para colocar o material que você vai estudar. E se você não consegue ter isso em casa por algum motivo, as faculdades têm as bibliotecas, dentro das bibliotecas tem até sala, algumas bibliotecas têm até salas individuais em que você pode ficar lá dentro de uma forma a não ser perturbado durante aquele período de tempo. Né? Então, essas modificações que você vai fazer no seu dia a dia são as modificações de base para que você possa ter as condições de efetivamente... Em suma da nossa aula de hoje, eu falei de 5 palavras. A primeira foi vontade, a segunda foi disciplina, a terceira foi foco, a quarta foi concentração e a última, que é agora, rotina. Você precisa estabelecer uma rotina. Né? Essa rotina de estudo vai criar uma disposição física em você para você aprender.
Se você pipoca aqui, ali, lá, não tem horários, é por isso que a gente vai ao banheiro na mesma hora, é por isso que a gente almoça na mesma hora, é por isso que a gente toma café na mesma hora, é por isso que a gente toma banho na mesma hora. Essas rotinas predispõem o nosso corpo para aquela tarefa, né? Para se beneficiar em termos de hormônio, em termos de entendimento daquela tarefa como uma coisa boa para a gente. Então, o estudo é da mesma forma. Se a gente tem um horário fixo, funciona basicamente do mesmo jeito. Então, essa é a forma que eu estou sugerindo a vocês. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Aqueles que tiverem dúvidas, usem os comentários para tirar as dúvidas. Eu vou responder, eu posso demorar um pouquinho, mas vou responder a todos os comentários, ok? E aguardem, a nossa próxima aula, ela vai trazer novos conteúdos a respeito de aprendizado e de estudo em casa e na faculdade, tá bom? Um abraço e até lá!